Maísa, Luiz Felipe, Júlio, Gabriele, olha a câmera de vocês, viu, pessoal? Vamos ligar aí. Pessoal, bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula de revisão sobre probabilidades. Então, a gente vai pegar alguns exemplos, né, de probabilidade e resolver esses exercícios e preparar vocês para a nossa prova bimestral, tá bom? Bom, então vamos começar com essa questão aqui, que ela é bem legal. Ela diz o seguinte, ó. A probabilidade de se escolher no conjunto A, que o conjunto A é definido como sendo os números naturais entre 1 e 21. Um número que seja divisor de 12 e 16, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quem são os divisores do número 12? Os divisores do número 12 são o 1, tá? Porque 12 dividido para 1 dá 12. O 2 é divisor do 12. Quem mais? O 3, o 4, Quatro. o 6 e o próprio 12. Certo? Esses são os divisores de 12. E quem são os divisores de 16? O 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o 16, né? Então nós temos esses aqui, ó. Então, desses dois conjuntos aqui, né? O conjunto desse conjunto A aqui, a gente quer calcular a probabilidade que nós chamamos de probabilidade condicional, que é o seguinte: qual é a probabilidade de x, né? Ser divisor, né, de 12. Deixa eu escrever aqui. A gente quer calcular a probabilidade de que seja divisor de 12 e divisor de 16. Bom, esse símbolo aqui, né, o ezinho, ele é muito importante e quando a gente usa o e, significa que nós não estamos calculando a probabilidade, tá? De ser divisor de 12. Quando é o e, então nós usamos a intersecção e a probabilidade de ser divisor de 16, ou seja, é a probabilidade de acontecer os dois eventos ao mesmo tempo, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente vai observar que quais são os divisores comuns, ó. É o 1, o 2 e o 4. Esses são os três divisores comuns entre os divisores de 12 e de 16. Como a gente faz para calcular o MDC, que é o máximo divisor comum? Então a gente verifica todos os divisores e verifica qual é o maior deles, tá? No caso seria o 4 aqui, mas não vem ao caso que a gente quer calcular a probabilidade. Ou seja, dos divisores de 12 e de 16, nós temos 3, tá? 3 divisores. Então, como que nós calculamos probabilidade? Essa é a probabilidade dos divisores de 12 vezes a probabilidade de 16. Então, no caso, quais são os divisores de 12 aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dos de 16, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente quer que seja um número que seja divisor de 12 e 16 ao mesmo tempo. Então, nesse caso, número de casos favoráveis, 3, sobre o número de casos possíveis, 21. Então, a resposta é, simplificando por 3 em cima e baixo, 1 sétimo, porque nós queremos que seja divisor dos dois ao mesmo tempo. Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu só perdi rapidão, assim, por que ficou 21 assim embaixo do 3? Porque o número total de elementos são quantos? Ah, sim. É 21, tá? Então a resposta é C. Por que que em cima é 3? Porque a gente tem três divisores comuns. Então de 21 números, imagina que você tem uma urna, tá? Dentro de uma urna, você tem as bolinhas de 1 a 21. Se você tirar uma bolinha lá de dentro, qual é a probabilidade de ser um divisor de 12 e de 16? É que saia o 1, ou que saia o 2, ou que saia o 4, tá? Então, tem três possibilidades. Então, o número de casos possíveis são 3 sobre o número de casos totais, né? 3 sobre 21, porque eu tenho que tirar um dos três que eu preciso, tá? Mas tem 21 possibilidades diferentes. Então, a gente faz número de casos favoráveis, que é a forma básica da gente calcular a probabilidade. Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, tá? Essa aqui caiu numa prova lá da UF de Brasília. De Brasília.
PB é Paraíba, né? É isso? Tá bom. Então vamos continuar aqui. Vou pegar outra questãozinha aqui. Vamos ver se eu. Vamos pegar uma da Mackenzie aqui, que é deveras complicado. Vamos lá. Considere todos os números de quatro algarismos distintos que podem ser formados utilizando-se 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Escolhido ao acaso um desses números, a probabilidade de ele conter o algarismo 3 e não conter o algarismo 5 é. Aí lascou, né? Porque essa questão é difícil. Bom, esse tipo de questão que envolve, tá, gente? Você escolher valores ao acaso, ela nos remete ao que nós estudamos, tá? No início desse caderno, que é ou arranjo, ou permutação, ou combinação. A gente só tem que saber qual é o correto que a gente vai ter que utilizar, né? Porque senão a gente acaba errando. Então, deixa eu mostrar um mapa mental aqui para vocês de análise combinatória. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tinha um mapa mental que eu gosto de usar na sala de aula, porque eu acho que esse aqui dá. Porque aí eu gosto de mostrar ele para explicar para os alunos, né? Eita lasqueira, ficou grande, hein? Essa imagem aqui é grandona. Olha só, gente. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom dela aqui. Pô, parece que eu não vou conseguir não diminuir o zoom dela. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Então, gente, então basicamente é o seguinte. Quando nós estudamos análise combinatória, a gente tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, na hora de eu resolver um exercício, eu observo assim, ó. Primeiro, o número de objetos é o número de posições que eu preciso para resolver a questão. Por exemplo, nessa questão aqui, como vocês podem ver, ó, o número de objetos aqui é 6, tá? E o número que eu quero formar tem 4 algarismos, então não é o mesmo valor. Se fosse, a gente utilizaria permutação, mas não é. Então a gente pode utilizar o arranjo ou a combinação. Deixa eu pegar aqui a imagem de novo, porque ela ficou cortada ali. Deixa eu baixar ela aqui. Aí eu vou abrir ela, vou tirar um print dela, que aí vai ser certinho aqui do que nós precisamos. Olha só, aqui está menor, tá? Então vejam que o número de objetos não é igual ao número de posições, então a gente não pode usar permutação. Agora, segundo ponto. Já que não é, a pergunta é, a ordem importa? Ou seja, por exemplo, se eu vou escolher o número de 1 a 6, né, para fazer números, por exemplo, se eu faço 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa, é importante você mudar a ordem, 4, 3, 2, 1, por exemplo? Isso aqui influencia? É importante? Se for importante, nós utilizamos o arranjo. Se não for importante, tá? Se a ordem não importa, então nós fazemos combinação. Então, basicamente, o que acontece aqui é a gente fazer, então, um arranjo, tá? Ao invés de combinação, já que, de fato, se eu for resolver essa questão e eu quero fazer aqui números diferentes utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho que utilizar o arranjo para poder agrupar esses números de maneira em que eles possam formar algarismos de números de 4 algarismos, tá? Ou combiná-los de maneira em que esses algarismos fiquem, tá, pessoal, de maneira a sortear todos os valores possíveis, tá? Deixa eu mostrar outra coisinha aqui para vocês, tá? Então nós aprendemos em combinação que a combinação ela é simplesmente o seguinte, ó.
que eu tenho um conjunto de N elementos tomados P a P, em que a gente vai combinar esses elementos. No caso, a gente vai combinar os 6 elementos, só que de 4 em 4 para formar os algarismos, tá? O número de combinações ele é dado por uma regra a partir do arranjo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós vamos combinar os 6 números tomando eles de 4 em 4. Isso aqui ainda não é a probabilidade da questão, tá? Como eu mencionei com vocês há muito tempo atrás, um dos exemplos que a gente fez na sala de aula é utilizando justamente, sala de aula não, né? Na aula online, é justamente utilizar a combinação para resolver o problema. Então aqui, ó, nós temos a combinação de 6 tomados 4 a 4. Isso aqui é 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 menos 4 fatorial, tá? Dúvidas sobre combinação, eu peço que vocês entrem no canal, vai na playlist de análise combinatória, procura o vídeo de combinação, assiste ele, vê os exemplos, vocês vão entender melhor, tá bom? Caso tenham dúvidas. Agora é só resolver essa continha, ó. 6 fatorial, nós vamos primeiro resolver entre parênteses, tá? 6 menos 4 dá 2, então fica 4 fatorial vezes 2 fatorial. E aí no fatorial a gente resolve assim, ó, a gente pega o 6 fatorial e destrincha ele, né? Até Dá chegar no 4 120. fatorial. Até chegar no 4 só? Porque aí eu faço assim, ó. Eu corto 4 por 4, o 6 dá para simplificar com 2, fica 3. 3 vezes 15, vezes 5, 15, tá? Então a gente pode combinar, pessoal, esses valores, né, esses 6 números, formando algarismos de 4 valores distintos. 15, né? Bom, concorda comigo que esse valor aqui está bem estranho, né? 15, né? Mas isso aqui ainda não é a probabilidade. A gente quer a probabilidade de o algarismo conter o número 3 e não conter o algarismo 5. Então, qual seria a probabilidade de cair o 3 e não cair o 5? Aí aqui é interessante, ó, são distintos. Ou seja, não vai ser, por exemplo, não pode ter o 1, 1, o 1, 1, 2, 2, por exemplo, não tem. Tem que ser 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Então, são poucos casos aí, porque eles têm que ser distintos, tá? Então, diminui drasticamente aqui o nosso leque de opções. Então, qual vai ser a probabilidade, tá, de conter o 3 e não conter o 5, tá? E não o 5. Isso aqui é só para a gente se referenciar, mas o que vem aqui dentro aqui, geralmente a gente nem põe, porque às vezes a gente tem que escrever muita coisa aí dentro, não faz tanto sentido assim a gente escrever. Então, primeira coisa, a probabilidade de ser 3 e não ter 5, a gente teria que fazer o quê? Primeiro, quais são os casos possíveis, né, nesse conceito aí? A gente vai fazer tipo uma permutaçãozinha aqui, ó. Bom, de conter, nesse caso aqui, de conter o 3 e não conter o 5, tá? Obrigatoriamente um desses 4 aqui tem que ser o 3. Vamos supor que ele esteja aqui. Então vai sobrar 3 lugares. São 6 dígitos, tá? Eu vou excluir o 5 e o 3, porque eu não quero que saia o 5 e o 3 já sei que vai sair em algum momento aqui. Então eu vou ter, vai sobrar 1, 2, 3 dígitos. Então vai ter, ó, 3 possibilidades para esse, 2 para essa e uma para essa aqui. Ou seja, ó, se eu fixo o 3 e eu tiro o 5, nós vamos ter, ó, 3 vezes 2, 6 possibilidades, tá? 6 possibilidades no total aí para resolver o nosso probleminha. Só que além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, que o número 3, ele poderia estar aqui no meio, ó, tá? Então, poderia ser assim, ó, 3 possibilidades para a primeira, aqui teríamos o 3 aqui, né? Vamos colocar o 3 aqui imaginário, o 2 aqui e o 1 aqui. Então, a gente poderia fazer várias permutações diferentes com os valores 3 e tirando o 5, tá? Percebam que essa questão da Mackenzie, ela já traz uma dificuldade bem maior do que a questão anterior. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de não sair o 5, né? Então, a probabilidade de sair o 3 é justamente ser o quê? Nesse caso, nós temos, ó, 6, são 15 no total, tá? E qual é a probabilidade de sair o 3, né? A probabilidade de sair o algarismo 3
Quantos casos possíveis eu tenho? Deixa eu fazer de uma... Gente, eu acho que eu estou complicando demais, vou fazer de uma maneira mais fácil. Seria basicamente o seguinte, ó, nós temos... Vamos escrever os algarismos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, tá? 1, 3, 2, 1, 3, deixa eu ver aqui se é distintos e que mais? Cadê a questão daqui? Então, 1, 2, todos que tem o 3, né? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 5 e assim vai, ó. Então, nós temos um número total de 5 e quantas são as possibilidades em que pode conter o 3, né? O 3 pode vir aqui, 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então ele pode vir em qualquer uma dessas posições aqui. Então qual seria a resposta correta? Letra D. Ah, professor, mas como que o senhor exclui o 5 daqui, né? Para eu excluir o 5 daqui, a gente teria que multiplicar então por não conter o 5, tá? Então quantas são as probabilidades de não conter o 5? No caso, o 5 não tem que aparecer em nenhuma. Então seria basicamente a gente subtrair 1 menos a probabilidade de ter o 5, que é 4 sobre 15. Nesse caso aqui vai ficar 15 menos 4 dividido por 15, que dá 11 sobre 15, tá? O que vai complicar não seria tão útil aí pra gente. Mas deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer umas questões aqui do plural, mas umas questões aqui do plural do segundo ano, tá? Para não misturar. Para não misturar com os de vocês, né? Os de vocês têm que fazer. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Olha só. No jogo de xadrez, cada jogador movimenta as peças de uma cor, brancas ou pretas. Cada jogador dispõe de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha. Escolhendo ao acaso 2 peças pretas, a probabilidade de escolher 2 peões é de. Então vamos lá. Uh, ele não, ele fala só que ele fala aqui, né, dá duas informações importantes. Ó. Ele vai escolher 2 peças pretas e pede para a gente calcular a probabilidade de ser 2 peões. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, para quem não sabe o que é um xadrez, eu acho que todos vocês sabem, mas a primeira coisa que a gente precisa lembrar é: existem 16 peças, tá? Pretas, existem 16 peças brancas, tá? Então é só a gente contar: 8 peões, 2 torres, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tem 16 peças pretas e, consequentemente, 16 brancas. Dessas 16, 8 são peões, tá? Aí a pergunta é o seguinte: toda vez, pessoal, que tiver questões assim, ó, de escolher, tá, entre coisas, muitas coisas diferentes, a gente tem que tomar um cuidado que muitas vezes a gente vai aplicar vários valores distintos aí, tá? Vários valores. Então aqui a gente vai dividir o nosso experimento em dois conjuntos. O primeiro conjunto vai ser o conjunto de escolher peças pretas. E o segundo conjunto, o conjunto A, vai ser o conjunto de escolher 2 peões, tá? E seria o seguinte: escolher 2 peões a partir do conjunto E, tá? A partir de que você já sabe que escolheu 2 peças pretas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa calcular é o número de elementos do experimento E, tá? Do conjunto E, que é escolher 2 peças pretas. Se são 16 peças no total, então a gente vai fazer uma combinação das 16 peças e tomar elas de 2 em 2. Que é aquela questão de que você tem que escolher várias coisas misturadas
Quando é somente de uma única coisa, a gente calcula de maneira direta. Quando tem várias coisas aí misturadas, a gente precisa calcular uma combinação, porque qual é a combinação, qual é a possibilidade de eu escolher peças pretas ou peões dentre esses valores aí. Valores, nesse caso aqui, são peões, bispos, cavalos, torres, rei e rainha, certo? Então, das 16, eu vou escolher duas. Então, a combinação de escolher duas peças, nesse caso aqui, é dado pela seguinte fórmula, tá? Em cima fica 16 fatorial, tá? E embaixo fica 2 fatorial vezes 16 menos 2 fatorial. Eu não vou fazer o cálculo passo a passo, tá? Já vou pôr o resultado para a gente não perder tempo. Eu vou deixar, na verdade, dessa forma aqui, depois a gente simplifica. O segundo passo aqui seria calcular o número de elementos do conjunto A, que é escolher dois peões, sendo que eu escolhi duas peças pretas, tá? Quantos peões nós temos? 8 peões. Aqui, ó, 8 peões. E aí a gente vai ter que escolher dois deles. Então, dos 8 que tem, a gente escolher dois deles, nós vamos ter, então, a combinação 8 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 8 menos 2 fatorial, tá? Se a gente for simplificar isso aqui, vai ficar 16 vezes 15 dividido por 2 fatorial. E aqui vai ficar 8 vezes 7 dividido por 2, tá? A gente pode simplificar mais, daqui a pouco a gente termina de resolver. Então, como que eu faço o cálculo da probabilidade? Então, qual que é a probabilidade de escolher dois peões, sendo que eu já escolhi 16 das 16 peças pretas? Então vai ser o seguinte, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Quais são os casos favoráveis? Os casos em que eu escolho dois peões. Então aqui será 8 vezes 7 dividido por 2. Eu posso simplificar aqui, 8 dividido por 2 dá 4. E aí 8 vezes 7 dá 28. Ou melhor, 4 vezes 7 dá 28. Posso simplificar aqui o 16 por 2, aqui fica 8. 8 vezes 15, deixa eu pegar um calculador aqui. 8 vezes 15, o resultado dá 120. Então aqui é 120. Então vai ficar 28 dividido por 120, tá? E aí, é só a gente calcular isso aí, dividir, né? Simplificar como que der. De acordo aqui, eu posso simplificar por 4, de acordo com os números que aparecem aqui, ó. 28 dividido por 4 dá 7, 120 dividido por 4 dá 30, tá? Então a resposta seria letra A, 7 sobre 30, ok? Então, nessas questões que envolvem, pessoal, a gente verificar combinações com coisas misturadas aí, a gente precisa, então, substituir determinados valores usando combinação para saber o número total de elementos do nosso conjunto, tá? Por quê? Porque se eu vou escolher duas peças, vamos supor que eu vou escolher dois alunos. Eu posso escolher o Marcelo e o Aleph, posso escolher o Marcelo ou o Brando, Marcelo Vitória, Marcelo Nicole, Marcelo Derek, Marcelo e Arthur, por exemplo, tá? Isso sem mencionar os outros daqui que eu tô vendo aqui embaixo que tá sem a câmera, né? Então, tchau para vocês. Acho que não precisa ficar toda hora avisando aí. Certo? Só vai ficar uma pessoa porque já foi conversado com a escola, tá? A Maísa já me avisou aqui. E o Marcelo. Marcelo sempre tá com a câmera ligada, eu vou esperar ele. E a Thaís é porque eu sei que ela tá sem a câmera aí. Bom, então, quando tiver, pessoal, misturas dessa forma, a gente tem que calcular a combinação. Vamos ver outro exemplo aqui? Deixa eu ver se eu encontro outro com combinação. Pra gente... Acho que... Vamos fazer logo um aqui sem combinação mesmo, depois a gente... Se tiver uma Kennedy, outra combinação, a gente faz. Oi. você não vai acreditar naquela questão do peão. Oi? Eu tava confundindo o peão com o bispo, velho. Eu tava viajando. Ah, você é louco? Velho, eu tava. Nossa. É. Bom, então vamos fazer aqui, ó. Essa questão diz o seguinte, ó. É questão do Enem. Todo país
passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Segundo o médico infectologista, eu acho que essa questão aqui eu já fiz, não já? Tô achando que essa questão aqui eu encontrei ela na internet e fiz essa questão aqui com vocês num vídeo que eu passei para vocês esses dias, eu acho. Mas vamos lá, vamos fazer assim mesmo. Segundo o médico infectologista Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve no país a história da pandemia. Deve mudar no país, né, a história da pandemia. Com a vacinação, de acordo com blá blá blá. Vai falar um monte de coisa aqui. Eu já fiz essa questão, então a pergunta é: escolhendo aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, qual a probabilidade dela ser portadora de doença crônica? Então, doenças crônicas aqui é 22. E aí a gente precisa somar esses valores aqui, ó. 42 mais 22, mais 56. Então, deixa eu somar aqui, ó. 42 mais 22, mais 56, mais 30, mais 50. O resultado vai dar 200. Então, a probabilidade nesse caso aí, pessoal, vai ser 22 dividido por 200. Aí a gente simplifica por 2 em cima e embaixo. O resultado vai dar 11 sobre 100. E aí eu percebo que vocês não assistiram o vídeo que eu passei para vocês numa sexta-feira aí, para vocês fazerem o trabalho. Porque Não, Kennedy, essa questão a gente fez aqui na sala. fez na sala? Isso aqui é 11%. Sim. Então, ó, essa aqui a gente já tinha feito, né, bem facinha. Apesar de ter um enunciado que remete assim, vai ser difícil essa questão, ela não é difícil, não. Se eu não me engano, eu fiz ela também em um vídeo. Deixa eu fazer outra aqui. Vamos fazer esse aqui da VUNESP, né? Olha só. Um dado convencional e uma moeda, ambos não viciados, serão lançados simultaneamente. Uma das faces da moeda está marcada com o número 3 e a outra com o número 6. A probabilidade de que a média aritmética entre o número obtido da face do dado e o da face da moeda seja 2 e 4 é igual entre 2 e 4. Né? Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar no seguinte: o dado, o dado, ele pode obter o número 1, número 2. Deixa eu pegar aqui, fazer uma tabelinha aqui para a gente estudar com mais. Vai ficar mais bonitinho com a tabelinha. Aí eu mostro os resultados possíveis e aí a gente faz as comparações, tá? Então vamos pensar assim, ó. No caso do dado, vamos começar pelo da moeda que é mais simples. A moeda, ela pode assumir valores 3 e 6, né? Por exemplo, cada vale 3 e coroa vale 6. No caso do dado, ele pode assumir valores entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Como que eu faço a média? Ele quer que a média aritmética esteja entre 2 e 4. Ou seja, ele quer que a média aritmética seja quanto? Seja 12, tá? Bom, aqui a gente precisa entender o seguinte, ó. Como que vai ser o número de elementos? Deixa eu organizar aqui. Vamos pegar aqui. E vamos pensar assim, ó. A moeda pode assumir valores 3 ou 6. E o dado pode assumir valores 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Isso aqui é só para auxiliar a gente na hora de visualizar todos os resultados possíveis, tá? Então vamos colocar aqui dentro a média aritmética. O que é a média aritmética? Somar e dividir por 2. 3 mais 4, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então o resultado aqui dentro vai dar 2. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 2, 2,5. 3 mais 3, 6. Dividido por 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 dividido por 2, 3,5. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. 3 mais 6, 9. Dividido por 2, 4,5. 6 mais 1, 7. Dividido por 2, 3,5. 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4.
aqui 4,5. Observe que vai ser sempre de meio e meio, né? O próximo aqui vai ser 5, aqui 5,5 e aqui 6, tá? Mas nós queremos os valores que estejam compreendidos entre 2 e 4. Então, ó, 2,5, 3,5, 3 e 3,5, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, nós temos ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos aí, nesse caso, que o número de elementos do nosso espaço amostral é 12. O número total de possibilidades são 12, tá? O número total de possibilidades. A média tem que estar entre 3 e 2 e 4. Então, qual que vai ser o número de elementos desse caso aqui? O número de elementos, no caso da média, tá? No caso da média vai ser 4 elementos. Ou seja, a probabilidade ela vai ser o número de casos favoráveis, que no caso aqui é 4. Eu quero que a média esteja entre 2 e 4, sobre o número total de possibilidades. No caso é 12. Simplificando por 3 em cima e por 4 em cima e embaixo, o resultado vai dar 1/3, tá? E aí nós calculamos e vemos que é a letra A também. Letra A, essa questão. Pessoal, ficou alguma dúvida até aí? Tranquilo, né? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Quem que saiu do grupo? Foi o Alessandro? Não. Foi o Enoch que saiu do grupo, né? Acho que ele ficou puto, porque se ele tiver da. Ah, mas, cara, a culpa não é minha, é a escola que exige essas coisas. Não sou eu. É a exigência da escola. Por mim, sinceramente, tô nem aí quem vai participar, quem não vai participar. No final das contas, quem tem que querer é o aluno. Certíssimo. Né? Se o aluno não... Ok, Diga. como que vicia um dado? A questão do dado viciado, ele é o seguinte, geralmente o cara faz alguma coisa no dado, por exemplo, qualquer dado, sempre a face oposta é a mesma. Por exemplo, o 2 é oposto ao 4. Eu não sei exatamente. Deixa eu pegar uma imagem de dado aqui. O 2 eu acho que é oposto ao 5, o 4 é o 3, se não me engano. É? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Então, imagina aqui, ó. Imagina esse dado aqui, ó. Então, vamos supor, o oposto do 5, vamos supor que é o 2, tá? Então, toda vez vai ser o 2. Então, vamos supor que tu queira que o resultado seja sempre 5. Então, geralmente, o cara põe um peso maior aqui no 2, porque quando você lança o dado, ele vai estar girando. Nesse giro que ele faz, quando o peso maior estiver aqui no 2, o dado girando, por conta do corpo rígido e tal, ele vai ter a tendência de que essa parte mais pesada, elas se incline para baixo. Então, os caras usam essa artimanha, vamos colocar assim, para poder, então, ter um dado viciado, um dado que sempre vai cair com aquele valor. Então, esse é um problema. Precisa, tipo assim, por isso que jogo de cartas, de dados, de jogos de cassino, por exemplo, o pessoal troca muito os objetos que são utilizados. Tipo, dados eles trocam, baralhos eles trocam. Por quê? Porque eles não querem correr o risco do que tá lá ser viciado, tipo, para não correr esse risco. Então, vamos supor, se um cara ganha várias vezes, todo mundo já vai ficar assim, tipo,
esse cara aí tá roubando, então tem alguma mutreta aí por trás. Por isso que existe uma grande troca. Para não correr o risco aí de acontecer esse viciamento dos objetos, tá? Ó, vamos fazer aqui essa questão aqui do Enem também, ó. José, Paulo e Antônio estão jogando os dados não viciados, nos quais, em cada uma das 6 faces... Só um exemplo, antes da gente começar essa questão. Deixa eu jogar dominó. Então, quando você joga bastante com o mesmo dominó, algumas peças vão riscando. E aí você vai sabendo qual peça é qual peça. Você vai decorando as peças. E isso aí você viciou o dominó. Esse vai ser um dominó viciado, porque por mais que você não vire a pedra, você sabe qual vai ser o valorzinho que ela contém pelas marcas que ela possui. Então esse vai ser um exemplo de dominó viciado. No caso do dado, é um vício um pouco mais difícil de fazer, porque tem que ser geométrico esse vício para você fazer com que sempre caia ao mesmo lado, por exemplo, tá? Então vamos lá. Ele diz que aqui dados normais e tal. Em cada um deles jogará 2 dados simultaneamente. Eles vão jogar bozó. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. E Paulo acredita que vai dar 4 e Antônio acredita que dá 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar a sua soma é. Então, essa questão aqui, ela é legal e ao mesmo tempo ela é bem boba, né? Bem bestona. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, tá? Para eu não precisar ficar desenhando as probabilidades, eu tenho uma imagem aqui. Na verdade, a apostila tem uma imagem aqui top para isso, tá? Então, é o seguinte, ó, quando os carinhas lá forem lançar os dados, vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Lançou 2 dados. Então, cada um deles vai lançar 2 dados. Pode ser que saiu 1 com 1, 1 com 2, 3 com 4, 4 com 5, e assim sucessivamente, tá? Pra gente, isso aqui vai ser o quê, ó? Se saiu 1 com 1, significa que o cara fez 2 pontos. Aqui fez 3, aqui fez 4. Aí, para não ficar feinho assim, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o valorzinho, ó. 2. Na verdade, eu vou pegar só os valores que importam. A soma C7, tá? A soma C7 é esse aqui, ó. 7, 7, 7 e 7. Aqui também é 7 e aqui também é 7, tá? Então, essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal, pessoal, é o número de possibilidades que o José tem, tá? Esse carinha aqui é o José. O José tem 1, 2, 3, 6 possibilidades, tá? Vamos ver o próximo. O próximo é Paulo, que acredita que a soma vai ser 4. Então, a soma dá 4, ó, tem esse aqui, tem esse e tem esse. Nenhum outro vai dar 4. Então, esse aqui é o do Paulo. Tá? Então, aqui ele tem 3 possibilidades. E o próximo é o Antônio, que acredita que pode dar 8. Então, o 8 vai ser, ó, esse e esse, ó. Nenhum outro vai dar 8. Então, o 8 é 2 vezes 6, 2 mais 6, 3 mais 5, 4 mais 4, e assim por diante, ó. Ele tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. No caso aqui é o Antônio. Então a pergunta vai ser o seguinte: qual deles vai ter a maior probabilidade? Gente, não precisa fazer conta. Se você formar esses dados aqui, você vai observar que o que vai ter a maior possibilidade é o José. Ele tem 6 possibilidades, enquanto que os outros têm 3 e o Antônio tem 5, tá? Então, no caso, é o José, já que há 6 possibilidades de formar soma, 5 possibilidades para somar de Antônio e 3 para somar de Paulo. Então, a gente não precisa fazer conta, basta verificar as possibilidades e ver que, nesse caso, o José vai ter uma maior possibilidade. Tem alguma dúvida? Não, senhor. Bom, vamos fazer uma outra questão aqui de probabilidade, agora utilizando uma noção de permutação. Olha só, gente. Em uma urna vazia foram colocadas fichas iguais, em cada uma das quais foi escrito apenas um dos anagramas da palavra hospital. Anagramas é quando você pega as letras e muda ela de ordem.
Aí a pergunta é, a probabilidade de que, ao sortear-se uma única ficha dessa urna no anagrama, nela marcado as letras inicial e final, sejam ambas consoantes. Então, vamos lá. Então, a gente tem a palavra hospital. Anagrama é quando você pega a palavra, vamos pegar, por exemplo, a palavra amor. Então, o anagrama da palavra amor, amo, vamos colocar só amo para ficar mais simples. Por exemplo, AMO, AOM, MAO, MOA, OAM e OMA. Esse é o anagrama, é você pegar todas as possíveis combinações de letras, tá? Desde que não haja repetição, para formar novas palavras que, em português, pode ser que faça sentido ou não. Não é a preocupação não é que faça sentido, tá? É que forme palavras novas. Então, qual é o anagrama que você pode ter consoantes no início e no final? Então, a palavra hospital tem 3, 6, 7, 8 letras. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8 letras para nós analisarmos, tá? E aí nós queremos que seja consoantes no início e no final. Para isso, a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Na palavra hospital, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, né? O H, o S, o P, o T e o L. Então, nós temos 5 consoantes. Então, a probabilidade, né, que saia uma consoante aqui é de 5 e aqui é 4, já que eu tenho 5 e 4 aqui. Então, eu vou escolher um para cá e um para cá. Então, eu tirei 2 letras aí. Das 8 letras da palavra hospital, sobrariam, então, 6 letras, né? Porque eu tirei 2, uma para o início, uma para o final. Então, vou ter 6 valores. Então, aqui, ó, eu posso colocar 6 letras aqui, aí vai sobrar 5 para cá, 4, 3, 2 e 1. O processo final é só a gente multiplicar tudo isso aqui. Multiplicando todo esse treco aqui, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter, por exemplo, 5 vezes 4, tá? Eu vou pegar esse 5, esse 4, e esse aqui no meio a gente pode escrever ele como sendo 6 fatorial, para ficar mais fácil. Isso aqui é a permutação, tá, gente? Tá? Para a gente poder obter esse valorzinho aqui. E a probabilidade, professor? A probabilidade vai ser dada da seguinte maneira. A permutação, nesse caso, no caso, os 5 vezes 4 vezes 6 fatorial, tá? Sobre a probabilidade, sobre todos os casos possíveis. Todos os casos possíveis, a gente organizar os nossos valores em termos de permutação, ou seja, é os 8 fatorial. Ou, se você preferir, você pode escrever assim, ó, 5 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4, que é o que está escrito aqui, e embaixo é o anagrama da palavra inteira, sem ter restrição nenhuma, tá? Então fica 5 vezes 7 vezes 6 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e simplificar o que tiver de simplificar. Por exemplo, o 6 corta com 6, o 5 corta com 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 corta com esses aqui. E aí em cima vai ficar 5 vezes 4, 20. Embaixo, 8 vezes 7, 56. Posso simplificar por 4 em cima e embaixo. Em cima vai ficar 5 e embaixo 14, tá? Novamente, letra A como resposta aí das questões que eu estou escolhendo aqui para a gente estar fazendo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então é o seguinte, eu vou estar encerrando a gravação agora, vou dar esse tempinho aí para vocês, vou verificar, essa semana eu vou verificar os trabalhos, tá? Então deixa eu parar de gravar aqui, fazer chamada.